Sejam todos bem-vindos, boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, para mais uma noite de estudos. Prevenir é melhor do que remediar, diz o sábio conhecido conceito. Tudo indica que a pandemia do coronavírus está sob controle. Contudo, devemos nos prevenir quanto à asepsia, principalmente nas mãos, porém, deixamos o juízo de cada pessoa o uso da máscara ou não dentro das dependências do núcleo. Gente, nossas palestras estão inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 45º capítulo, cujo título Necessidade Essencial. Trata-se de uma citação de Jesus, o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. E para falar desse tema, necessidade essencial, é com muita alegria que convidamos agora a nossa companheira Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui no Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, dona Ângela. Boa noite. É uma alegria estar aqui, como também uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está aqui para trazer um momento de reflexão, de um entendimento maior do ensino do mestre. Momento este que, com certeza, deve de contribuir para a melhoria da nossa capacidade de viver, capacidade de enfrentar os desafios da vida. Então, eu agradeço a todos que aqui estão e vamos, refletir, dividir esse momento de reflexão. Então, a fala de Jesus, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, que está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que ele não faltasse em recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Gente, essa fala, ela está localizada no Evangelho, quando Jesus estava reunido, com os apóstolos, na Páscoa. Ele estava reunido com os apóstolos. E ele estava se despedindo deles. Ele mesmo disse que seria a última refeição dele ali. Que como encarnado, como filho do homem, ele não mais comeria. E dizendo aos apóstolos que ele os havia preparado para o reino dos céus, assim como o Pai o havia preparado também. E Jesus, com certeza, todos nós sabemos, conhecia os seus apóstolos e conhece cada um de nós. Ele, nesse evento da última ceia, ele disse, quem já leu, disse que entre eles estava aquele que haveria de traí-lo. Ele sabia disso. Ele tinha consciência disso. E eu vou ler também o capítulo 20, o versículo 30
31, que está no mesmo capítulo, né? Ele também disse, nesse momento, ele disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. O que significa que ele disse isso? Eu sei que eu estou saindo um pouco, porque eu não costumo localizar, né, falar dos outros versículos, mas eu achei importante dessa vez, porque o tema aqui é muito importante. Aliás, todos os temas que a gente estuda aqui, eles são muito atuais. Então, ele disse isso porque ele sabia, né, o justo está aqui no primeiro parágrafo, né, que o Simão permanecia num mundo cheio de vantagens materiais, imperavam as vantagens materiais. E que Simão, ele ia fraquejar, ele ia balançar. Cirandar como trigo significa balançar, dançar, porque no campo de trigo, quando o vento toca, né, vai bonito, né, quando a gente vê nos filmes, né, então dá aquele vento, o trigo volta. A favor que o vento toca, ele vai. Quer dizer, dançando conforme a música, né? Então, nós somos levados a fazer isso, a dançar conforme a música. Porém, o trigo, como todos nós temos raízes. A gente balouça, a gente vai, né, vira, mas a gente tem raízes, a gente permanece, não é? Quando Jesus disse isso para Pedro, e aí ele completou, que vem o versículo, né, que é esse que nós estamos estudando, e falando assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro então respondeu: Senhor, estou disposto a ir contigo, até a prisão e a morte. Jesus, olhando serenamente, respondeu: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Por que Jesus estava pedindo, falando com Pedro, que estava pedindo ao Pai que fortalecesse nele a fé? Porque ele conhecia a fragilidade. Ele conhecia, ele tinha certeza do amor de Pedro por ele. Mas, como todos os apóstolos, né, Pedro também não era um ser tão evoluído como Jesus. E Jesus tinha capacidade de perceber estes sentimentos. E ele sabia, como ele sabia que ia ser traído por Judas, que já estava em andamento, né, o pessoal para prendê-lo, ele sabia que Pedro também iria balouçar, né, ele ia cirandar como trigo. Ele ia ser balançado. Ele ia ser questionado intimamente por si na sua fé. Quando ele negou o Cristo, não é porque ele não acreditasse, não é porque ele não amasse o Cristo. Não era. Por que será que foi que ele negou o Cristo? Não foi por medo? Quem de nós não tem? Porque Jesus pediu para fortalecer a fé, porque Jesus conhecia, sabia tudo que os apóstolos iriam passar após a partida de Jesus. Como ele sabia de toda a trajetória que ele teria, né, do sacrifício que ele teria que fazer, ele também sabia que aqueles que ficassem para divulgar a boa nova também passariam por isso. E precisariam de muita fé. Ele já não disse nada para Judas. Por que ele não disse nada para Judas? Isso é opinião minha, viu, gente? Está no Evangelho. Não. Porque Judas ele tinha uma convicção, uma opinião formada muito diferente. Pedro estava com medo. Mas o Judas ainda acreditava muito no poder da terra, no poder do governo da terra, né? Então, eram circunstâncias diferentes. Então, eu acho, né, porque tem coisas assim que eu posso falar, está no Evangelho, não guardo muito versículo, ou no livro, ou onde que está, não, mas a gente fala, tem coisas que é aquilo que a gente entende quando a gente está estudando, quando a gente está buscando e pesquisando. Então, são deduções nossas.
Então, o que eu penso da fé? A gente sempre, acho que todos nós questionamos, mas o que é ter fé? Aí todo mundo fala, ter fé é acreditar. Concordam que ter fé é acreditar? Também é acreditar. Mas eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar na imortalidade da alma, né? Mas não fazer nada com isso. Mas isso não ter nenhum significado no meu modo de ser. Não trazer um pensamento maior. O que isso significa? O que significa? Eu sei que eu sou uma alma imortal, mas e daí? O que eu faço com essa imortalidade? O que eu vou fazer com ela? Para que eu sou imortal? Eu custei muito a entender, quando eu falo isso, eu gosto muito, muito, muito dos estudos que tem, né? Os versículos do Evangelho, porque eu sempre tive muita dificuldade em entender o Evangelho. E tem um dizer, né, que eu ficava assim, por entender, a fé sem obras é morta. Eu queria entender, queria que isso tivesse um significado para mim. Eu achei que muita gente pode escutar e já entender, mas eu não entendia. Aí eu vim a entender que, pelo que Pedro passou, né, e ele amava Jesus, porque antes dessa última ceia, né, que já chegou na Páscoa, que quando Jesus foi sacrificado, Jesus já tinha questionado Pedro, tu me amas? E ele dizia, amo, mestre. E Jesus tornou a perguntar, tu me amas? Quer dizer, ele amava, sim. Mas Pedro, diante de tudo isso, você pensa bem, você tem um sentimento de amor que realmente tem. E diante de uma circunstância, de um momento tão importante, como foi a prisão de Jesus, ele sendo levado, ele já sendo, né, maltratado e tudo, e Pedro ser reconhecido, e ele negar, não, eu não estava com ele, não, eu não sou um deles. Se ele não tivesse muita fé, gente, muita fé, quando o galo cantou, e ele deparou com o olhar do mestre, ele chorou amargamente, porque ele lembrou do que Jesus falou para ele. E se não fosse a fé, o que ele poderia ter feito? Se prender na culpa e não fazer mais nada. E ele acreditava em Jesus. Ele amava Jesus. Mas ele podia simplesmente, o que eu fiz? Não neguei. E não ter feito mais nada, ter fugido, ter se escondido. Como Judas, ter suicidado. E ele não fez. O que ele fez? Ele não foi o grande alicerce do cristianismo? Ele não venceu essa fragilidade? Ele não transformou essa fragilidade em força? Ele foi adiante, ele lutou, ele foi mártir. Nem todos foram mártires, nem todos foram mortos, né? Os apóstolos nem todos foram mortos, porque João Evangelista, por exemplo, ele não foi morto, ele viveu, ele morreu por idade, mas ele não foi morto, ele pregou até os últimos dias dele. E Pedro não, ele teve a sua vida interrompida por acreditar no mestre, pelas obras que ele estava desenvolvendo, né? Então ele foi um mártir do cristianismo. Ele não se deteve. Mas ele precisou de quê? A fé dele também, porque eu estou falando assim, o que tem a fé, né? O que significa a fé para mim? O que ele teve que ter para poder se encarar, gente? Para poder sustentar o olhar do mestre e depois continuar trabalhando e falar assim, não, eu não estou acabado, eu tenho que fazer. Lembrar dos ensinos de Jesus, o que ele precisou de ter? Coragem? A fé também é coragem. Também. Porque eu ter fé não significa, a gente vê muitas pessoas
falarem com a gente em momentos de muita dificuldade, tu fala assim, não, tem fé que tudo isso vai passar, tem fé que você vai melhorar, tem fé. Aí, se eu tiver fé e me sentar, cruzar os braços e falar, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, né? Eu acredito no poder divino e Ele vai me ajudar. E eu vou sentar e tudo vai chegar até mim. Isso é ter fé? Para muitas e muitas pessoas a fé é isso. Ou então, eu trocar. Eu tenho fé, eu vou enfrentar algum evento, um vestibular, estou procurando um emprego, alguma coisa muito importante para mim, ó, se eu conseguir. Não, tem fé que eu vou conseguir, mas se eu conseguir, eu vou dar tantas cestas básicas, ou eu vou parar de fumar, que isso aí já devia ter feito, né? Mas acha que é troca, que a gente pode fazer uma troca. Que isso é ter fé. Ter fé é acreditar, ter coragem de trabalhar, de movimentar esta fé. Esta fé é o combustível, né, para que a gente possa entender a vida, buscar o sentido da vida, buscar o entendimento de tudo que eu estou passando, o que eu estou fazendo aqui. Eu acredito que todos nós que aqui estamos buscando responder essas perguntas, não estamos? O que eu estou fazendo aqui? Por que das situações que eu estou enfrentando hoje? Eu estou enfrentando hoje situações que são castigos? Não, peraí, por que eu estou sendo castigado? Porque tem gente, muita gente acha que tudo que passa aqui é provação divina. Isso já foi me respondido com todas essas letras por uma pessoa, que falou que Deus escolhe, né, alguns de nós para sofrer, para servir de exemplo para os outros. Eu já escutei uma pessoa fervorosa na fé falar isso comigo. Mas a gente, nem tudo a gente tem que respeitar. Mas se eu estou aqui, para mim essa definição não serve. Eu acho que se vocês estão aqui também, para vocês essa definição não serve. Porque nós já compreendemos que somos espíritos imortais, porque nós não somos eternos, que eterno é Deus, que é incriado, sempre existiu e sempre existirá, mas é o nosso Criador. Então, somos herdeiros da imortalidade. Então, o que eu vou fazer com essa imortalidade? Evoluir. Jesus esteve aqui, quando Jesus aqui esteve conosco, foi para fazer o quê? Para falar assim, vocês são os atrasados, vocês são os selvagens, vocês não sabem amar. Foi isso que Jesus fez conosco? Ou ele veio para nos trazer o exemplo de como nós devemos ser e de como nós podemos ser se buscarmos seguir o exemplo que ele nos deixou? Não é? Tem lá uma parte no Evangelho que diz que aquele que me seguir fará as mesmas coisas que eu faço e ainda mais. E tem também a parte em que ele prometeu que ele iria, mas não nos deixaria sós, que ele enviaria um consolador prometido para nos relembrar todos os ensinamentos que ele já tinha nos deixado e para nos ajudar, né, a caminhar. Que, né, eu tenho certeza de que esse Consolador é o Espiritismo, que está relembrando o alicerce do Espiritismo, é a doutrina do Cristo. A doutrina espírita é a doutrina cristã, é a doutrina do Cristo. Então, o que Jesus falou naquela época para Pedro, é só para Pedro que serve? Ou se nós refletirmos, é para cada um de nós. Porque nós somos também
chamados a refletir. Nós somos também chamados a trabalhar. O que nós vamos fazer com a nossa fé? Por pior que seja a dificuldade que eu estiver passando hoje, o desafio mais difícil não é um castigo divino e eu não estou em portas fechadas sem nenhuma saída. Não. Existe sim uma saída. Deus nos mostra, mas é preciso que eu cale as minhas aflições, o meu desespero, para que eu possa ouvir a voz divina, a voz do amor divino me chamando, me mostrando o caminho. Mas acontece que a maioria das vezes eu quero da forma que eu estou exigindo. Eu exijo, eu faço isso assim, dessa forma para mim. É dessa forma que me serve. Mas não é dessa forma que eu preciso. Né? Nesse outro parágrafo, fala o seguinte, que com esse dizer, Jesus testemunhava que de todas as realizações sublimes, aí está falando do homem atual, aí já não está falando lá do tempo dos apóstolos, só não de nós. Né? Olha, testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa, a fé com obras, é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem rompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Então, gente, a fé é uma conquista diária de recursos para a nossa caminhada. Aqui está dizendo que não é fácil, é difícil de ser conquistado, porque nós ainda somos muito influenciados pelo meio em que nós vivemos. Qualquer coisa nos abala. Pensa Jesus, que viveu entre a multidão, entre os aflitos, entre os sofridos, mas na hora do testemunho supremo, com quem que ele contou? Ele foi sozinho. Ele não estava com os apóstolos, ele não estava com aqueles que ele curou, né? Então, se tem alguém que tivesse razão de se decepcionar, de descrer, né, da bondade divina, se Jesus fosse da nossa fragilidade, seria ele, né? Mas ele não era. Ele queria, Pai, faça a sua vontade, não a minha. Ele estava aqui para nos exemplificar, para nos fortalecer, para nos arrastar da lama de sentimentos em que a gente ainda vivia e ainda vive, muitos de nós ainda vivem, para mostrar que nós podemos ser muito mais do que isso. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui e podemos. Jesus disse isso, vós sois deuses e brilha a vossa luz. Por que ele disse isso? Para nos enganar? Ele não veio para nos enganar. Ao contrário, ele veio para desanuviar a nossa visão. Ele veio para purificar os nossos sentimentos. Mas ele não pode fazer nada por nós, não, sem que nós queiramos, sem que nós permitamos que a bondade divina, que a força divina haja em nós. Eu tenho que permitir, se eu quiser melhorar. Mas isso é maldade? Pois ele pode fazer tanto. Mas se ele modificar qualquer um de nós, né, com o poder que ele tem, não vou modificar, ele vai estar tirando o livre-arbítrio. Porque eu seguir o caminho do bem
Eu querer ser uma pessoa melhor tem que ser atitude minha, vontade minha, trabalho meu. Porque se for de Jesus, quem continua perfeito? Quem continua bem? Ele. Você é uma obra? Sim. Você é uma obra dele. Mas eu não terei feito nada. Então sou eu que tenho que caminhar. Sou eu que tenho que querer. Sou eu que tenho que buscar. Porque nós somos artífices do nosso próprio destino. Gente, isso é bonito demais. Eu acho isso, assim, de uma grandeza. Se Jesus está no patamar que ele está, no patamar que ele nos demonstrou aqui, não foi porque Deus o criou perfeito. Não. Foi porque ele buscou trabalhar, ele foi se transformando, ele teve todo o seu processo evolutivo também, para chegar aonde ele chegou. E o amor que ele tem por nós, foi que fez que ele viesse entre nós e dissesse, olha, me siga. É possível, eu já passei por isso e eu sei tudo que vocês estão passando. O sofrimento de Jesus, gente, o sofrimento maior de Jesus é inimaginável para a gente. É o sofrimento de ver que a gente não aceitava e não entendia. Porque o sofrimento na cruz, tudo que ele passou, passou. Mas o sofrimento de ver a nossa rebeldia, de ver o que nós podemos fazer de melhor, e a gente ainda ter medo, a gente ainda negar e não seguir. Então, fé é trabalho, fé é obra. Eu posso conseguir, eu vou conseguir. Busquemos isso no Evangelho. O Evangelho é um roteiro para a nossa evolução. O último parágrafo, que fala justamente sobre isso, em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Gente, onde nós estamos situados, né? Na nossa vida transitória, porque nós temos a vida eterna, nós somos espíritos eternos, mas essa existência, vamos falar diferente, né? A vida continua, mas as existências são transitórias, são momentos de aprendizado. Tudo que nos rodeia, nós podemos e devemos utilizar para o nosso bem-estar e para servir a todos aqueles que nos cercam. É para isso que nós estamos aqui, para tornar melhor o lugar onde nós vivemos. Ah, a minha casa? Sim, faz parte. A minha vizinhança? Sim, faz parte. O meu ambiente de trabalho? Sim, faz parte. O meu meio social? Sim, faz parte. Eu não vou fazer pelo outro, eu posso ver todos os erros, todos os equívocos que as pessoas estão cometendo. Mas isso não vai me tirar do meu roteiro de querer fazer o bem, de ter a certeza que eu preciso fazer o bem. Foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Que não importa, a gente não pode ser levado pela massa. Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Mas todos estão fazendo aquilo que é certo? Porque se não for, não, então eu não faço parte. Mesmo que eu esteja no meio, eu não vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer da forma como eu entendi, como o Evangelho me exemplificou, como a minha consciência, que é a voz divina em nós, como a minha consciência manda. E é isso que eu preciso. Eu achei muito bonita essa última frase aqui, gente.
Olha, convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Gente, esse óleo divino está em nós. O que é divino é inextinguível. Mesmo que a gente queira, nós temos a luz divina em nós. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Uai, então se ele mandou brilhar é porque a gente tem. Mas a gente precisa deixar que seja como óleo divino, que está sempre iluminando o nosso caminho. Eu gosto muito, né? Quem me conhece, eu gosto de uma historinha, sabe? Então, eu também trouxe, fala muito sobre esse, eu acho que tem muito a ver com o texto todo, mas com o último parágrafo, que está aqui no livro Jesus no Lar, né? Que é um livro das conversas que Jesus tinha com os apóstolos, né? Sempre ensinando. E esse capítulo se chama A Fé Vitoriosa. Essa leitura aqui tem tudo a ver com as obras da fé, né? Destacava André era irmão de Pedro. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Numa escola religiosa, triunfará com o Pai. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar para com os outros. E talvez, porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento, e o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso,
ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minérios em utensílios para o trato da terra nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa, pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, gente, a fé sem obras é morta. Ter fé é trabalhar em benefício do bem geral. E quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando, em primeiro lugar, a benefício de quem? De mim mesmo. Eu sempre falo muito lá em casa, porque minha família assim, é tão mansinha, gente, vocês nem imaginam como é que a minha família é mansinha, sabe? Então, quando eles estão assim, muito altercados, eu falo assim, gente, a raiva, a agressão, não está no outro. De onde que está saindo? De dentro de vocês. Então, como é que eu posso acusar o outro que ele é isso, isso e aquilo? Eu estou falando que está dentro de mim. Eu não posso estar falando que está dentro do outro. E se o outro ainda não tem a compreensão, né? O que eu devo de fazer? Piorar a compreensão dele ou ajudá-lo a ser melhor? Então, gente, foi essa reflexão que eu consegui, né? Tem muita gente que quer falar muito, mas eu acho que o principal para mim, né, quando a gente estuda, o maior beneficiado é a gente. Eu agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo, mas a gente entende que nós temos participação na vida, nós temos participação na paz no mundo. Pô, mas tenho? O que eu posso fazer? Não alimentar pensamento de guerra. Não alimentar, começar a paz dentro do meu coração primeiro. Dentro do meu coração primeiro. Porque eu vou estender aquele que está do meu lado, seja o marido, o filho, o amigo, o companheiro, seja quem for. E isso vai se multiplicando. E assim, isso é ter fé. Porque assim nós vamos trabalhando para melhorar o mundo. Cada um de nós fazemos parte desta tarefa. E que o Senhor Jesus abençoe a todos, que tenham todos um abençoado final de semana e que possam sair daqui com certeza melhores do que entraram, mais abençoados e mais fortalecidos na fé. Agradeço a todos. Boa noite.